dia, meus irmãos, paz do Senhor Jesus para todos, sejam bem-vindos a mais um culto, a mais um momento de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Eu quero dar as boas-vindas a todos, você, sua esposa, seu esposo, seus filhos, a todos que estão aí na sua sala, no seu quarto, talvez, na sua varanda, onde você estiver me acompanhando, ligou o seu celular, ligou o seu computador neste momento. Eu quero dar as boas-vindas a todos, dizer que é muito bom estarmos juntos, é uma alegria muito grande e esperamos muito em breve nos reunir novamente na casa de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de louvarmos a Deus, então espero que você esteja aí com disposição para louvarmos o nome do Senhor. Nós estamos aqui na minha casa mais uma vez, eu e irmã Marilene está ali atrás, Rafael está aqui também do meu lado me ajudando. Eu louvo a Deus pela vida deles, que estão comigo, me ajudando, me auxiliando nessa tarefa nova e muito difícil de ser feita. Então é bom quando a gente está junto, que estamos no ambiente da família, da congregação. E nessa manhã nós vamos adorar a Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia no Salmo de número 84. É um salmo bastante conhecido, que todos nós já conhecemos, Salmo 84, saudades do templo, né? E nós estamos com muitas saudades da igreja, da casa de Deus. E eu espero em nome de Jesus que você esteja passando por esses dias, quase já 50 dias, que nós estamos aí sem congregarmos. Eu espero que você esteja animado, esteja encorajado, não se desanime, não se enfraqueça, esteja firme. Jesus está voltando e se não estivermos firmes na rocha, ligados à videira, nós seremos deixados para trás. Então vamos estar firmes, ame a Deus, não se deixe vencer pelos problemas, pelas dificuldades. Vamos adorar o Senhor nesta manhã. Salmo 84 diz assim a palavra de Deus: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Verso 12, terminando: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então o salmista termina dizendo que a confiança, a alegria de uma pessoa, a alegria de um homem está ligada na sua confiança em Deus. Não no que ele está passando, não no que ele está atravessando, ou que ele está vivendo, ou que ele tem, mas a alegria está ligada à confiança em Deus. Então quero animar você, encorajar você a confiar no Senhor. E confiar em Deus nos faz louvar o nome dEle, porque nós estamos confiando que Ele tem tudo no seu controle. Então Ele merece nossa adoração, nosso louvor. Feche sua Bíblia, coloque aí sobre a sua mesa, sua cadeira, sua poltrona, e vamos juntos adorar a Deus. Feche os seus olhos comigo nesse momento. Se você quiser levantar as suas duas mãos para o céu e deixar sair dos seus lábios uma palavra de gratidão. Senhor, eu quero te agradecer pela vida. Eu quero te agradecer pelo fôlego de vida. Ó Deus, não pelas preocupações da vida, não pelas inquietações da vida, mas eu louvo o teu nome pela vida, a vida em Cristo, a vida Zoé, a vida que Deus tem e desfruta. Eu louvo o teu precioso e doce nome nesta manhã. Levanta minhas mãos, abro o meu coração e os meus lábios para declarar que eu confio em Ti, eu confio em Ti. Uns confiam em carro, outros em cavalos,
mas nós confiamos em o nome do Senhor nosso Deus. Recebe nesta manhã a nossa palavra de oração e os nossos louvores, celebrando ao teu nome, celebrando o Senhor de toda a terra. Em nome de Jesus, e que todos digam amém. Louvado seja Deus. Diga para quem está do seu lado, bom dia, vamos louvar a Deus, vamos começar declarando que nós somos o povo que amamos a cruz, que olhamos para a cruz e que vivemos pela cruz. Não nos envergonhamos da cruz de Cristo, que nos libertou, que nos salvou, que nos transformou, que nos deu vida. Então aí na sua casa, feche seus olhos, você conhece a letra, vamos adorar a Deus de todo o nosso coração. Aleluia. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos declarar mais uma vez do início. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Todos juntos, louvando o nome do Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi. Aleluia. Vamos declarar todos juntos: imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Ele trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado pela cruz, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe nossa adoração nesta manhã. Pela cruz, ó Deus, alcançamos o perdão dos nossos pecados. Pela cruz encontramos, ó Deus, a salvação em Cristo Jesus. Os nossos olhos se abriram para declararmos, ó Deus, de todo o nosso coração, que não há outro, não há Deus além de Ti, que o Senhor é majestoso, que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Ok, vamos adorar a Deus, vamos exaltar o nome de Jesus, vamos declarar que Ele é o Senhor da nossa vida, que não há outro e que não existe outro Senhor além dele. Não há outro, não há Deus além de Ti, não há outro, nada se compara a Ti, não há outro, não há Deus além de Ti, não há outro, nada se compara a Ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só Tu és Senhor, outro igual não há, só Tu és Senhor, Santo, não há outro, não há Deus além de Ti, não há outro, nada se compara a Ti, não há outro, não há Deus além de Ti, não há outro, nada se compara a Ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só Tu és Senhor, outro igual não há, só Tu és Senhor, Santo, majestoso, majestoso Deus, majestoso, só Tu és Senhor, outro igual não há, só Tu és Senhor, Santo. Recebe a nossa adoração nessa manhã, Senhor. Frutos de lábios que confessam Teu precioso e doce nome. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, exaltando o Teu nome e abrindo caminho à Tua palavra. Fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, Deus seja engrandecido. Dê um abraço em quem está do seu lado, Deus te abençoe e vamos ouvir agora a palavra de Deus. Fique na paz, Deus abençoe, abra seu coração
Deus vai falar com você. Muito bom, povo de Deus, podermos estar juntos novamente, irmão, irmã, servos do Senhor, nesse domingo que é do Senhor, né? Já tivemos os nossos louvores, você viu lá, fizemos os nossos louvores lá em casa, eu, Rafael e a irmã Marilene, agora estamos aqui para darmos início, darmos seguimento, melhor dizendo, ao nosso culto, né? E louvado seja Deus por isso, invocamos a presença de Deus, é muito bom estar com você nesse culto, onde vamos ouvir a palavra de Deus ainda. Irmãos, já se vão quase 50 dias de isolamento em casa. Hoje, domingo, precisamente fazem 49 dias, amanhã, segunda-feira, faz 50 dias fechados, redondo. Nós nos reunimos a última vez aqui no templo, foi dia 22 de março, então já hoje completa 49 dias que nós estamos isolados em casa. E eu tenho orado e me perguntado bastante, irmãos, feito a pergunta para mim, quero externar isso para você também. O que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Será que isso é obra de um laboratório? Será que isso é obra de uma teoria? Será que isso é obra de uma comida que comeram? Tudo está tão escuro, tão ventilado, um vírus tão agressivo, né? Que não é novo, né? Novo para nós, mas isso ao longo da história já aconteceu outras vezes. Mas eu fico pensando, tenho pensado muito nesses dias, o que Deus quer nos ensinar? Não somente como igreja, né? Mas como ser humano, como homem, como mulher, como rapaz, moça, adolescente, crianças que estão vivendo, família, casamentos, né? Nós estamos bem no mês de maio, e mês de maio para nós aqui a gente trabalha bastante a área de família, e com essa mudança toda a gente não está conseguindo falar, mas eu vou dar algumas orientações para os irmãos daqui para frente, para a gente aproveitar os últimos domingos de maio, para a gente poder trabalhar essa área de família, de casamento, de criação de filhos, que eu acho que vai ser bom para nós. Mas a pergunta fica: o que Deus quer nos ensinar? E pensando um pouquinho, eu queria fazer com que você pensasse um pouquinho nessa manhã. Você já sabe o que precisa ou precisava aprender? Se é um ensino de Deus, se Deus está dando uma oportunidade de ensino, será que você e eu já sabemos o que precisávamos aprender? Será que já aprendemos a lição ou ainda falta muita coisa para nós aprendermos? Eu acredito que nós precisamos parar um pouquinho, pensar nisso, irmãos. Já estamos com esses dias todos e a gente tem que entender o que Deus quer mostrar para nós. E nesse dia, nesse domingo propriamente dito, eu quero ser um colaborador de Deus, um colaborador para ajudar os irmãos a descobrir esse ensino, que Deus quer trazer para mim e para você. Eu quero, com a palavra de Deus aberta daqui a mais algum tempo, daqui a mais alguns minutos, abrir a palavra de Deus e tentar ser um colaborador com você nesse culto da manhã e nesse culto da noite, né? Hoje comemora-se o Dia das Mães, hoje é domingo, Dia das Mães. Eu queria muito que as irmãs valorizassem e entendessem o importante papel que as irmãs têm em ensinar as Escrituras Sagradas para os seus filhos, para a sua filha, para os seus filhos. Eu espero que as irmãs tenham assistido o vídeo que a gente colocou lá no grupo de avisos, eu e a irmã Marilene dando uma palavrinha para as mamães e para todas as irmãs, né? É o nosso presente, né? O presente aí virtual que nós conseguimos passar para as irmãs. Eu quero aproveitar nesse dia e levantar a minha voz em oração, né? Como seu pastor, como um servo de Deus, para poder orar
por todas as mães. Então eu gostaria que as mamães aí na sua casa, né, se você está aí e tem irmã do seu lado, uma outra mulher com você, e tem homem aí com você, seu marido, talvez seu filho, eu gostaria de pedir a você que você desse um passinho à frente para nós podermos orar juntos e incluir você nesse Dia das Mães. A gente não pode estar reunido, não podemos estar reunidos aqui na igreja, mas eu gostaria muito de poder levantar a minha voz e pediria que você fizesse essa dinâmica, se apresentasse um pouquinho mais à frente aí e pedisse que sua família ficasse de pé, todos ficarem de pé, por favor. É um domingo atípico para nós, de Dia das Mães, né? Muitas irmãs, ano passado, estavam envolvidas essa hora com muitas pensamentos de fazer almoço, aquela coisa toda. Hoje a coisa está um pouco mais diferente, mas bom para mim que eu posso ter um pouquinho da sua atenção e da sua família também. Gostaria de pedir que você reclinasse sua cabeça, fechasse seus olhos e pudéssemos orar nesse momento por todas as mamães, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, é no nome de Jesus que nós oramos e levantamos a nossa voz em oração em favor de cada mamãe, de cada irmã, cada serva do Senhor, que esse dia, ó Deus e Pai, está tendo a oportunidade de ser colocada diante do Teu altar. Eu quero interceder por cada irmã, eu quero interceder por cada mãe, pedindo a Ti, ó Deus e Pai, aquelas mães que estão próximas dos seus filhos, que o Senhor possa abençoar, aquelas mães que estão longe dos seus filhos, ó Deus, talvez em estado diferente, talvez em município diferente, talvez nesse momento tão atípico para nós, ó Deus, mesmo perto, às vezes a gente não pode visitar, não pode estar junto, talvez a mãe não pode estar com o filho não pode estar com a mãe. Quantos estão no hospital, filhos no hospital, mães no hospital, ó Deus, mas eu quero pedir ao Senhor nesta noite, nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar, ó Deus, aquelas mães que estão felizes, que o Senhor abençoe, aquelas mães que estão tristes, que estão nesse momento derramando lágrimas em favor de um filho que está no leito do hospital, ou talvez um filho que está distante, ou talvez um filho que já não consegue há tempos encontrar com seu filho. Eu quero pedir, ó Deus, que em todas essas situações, que o Senhor ajude, que o Senhor conforte, que o Senhor console e que o Senhor enxugue dos olhos toda a lágrima em o nome de Jesus. Abençoa, Senhor, esse tempo, abençoa esse dia, é a nossa oração. Abençoa cada mamãe, abençoa cada filho, cada filha, unindo, ó Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que todos digam amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos, louvado seja Deus por essa oportunidade gloriosa de podermos estar juntos e poder orar, né? Espero que você esteja com a sua mamãe. Eu não vou poder estar com a minha está muito distante, está em outro estado, está com a minha irmã lá se cuidando, não podendo sair, não podendo viajar. Então é um Dia das Mães difícil para nós, não podermos ver a nossa mãe. Eu não posso dar um abraço, dar um beijinho nela, mas já mandei meu presente e hoje está uma bênção, né? Os comércios está tudo fechado e a gente faz como? Faz um vídeo, faz um áudio, faz qualquer coisa. Eu já fiz um vídeo para minha mamãe, já mandei para ela lá abençoando, e que ela seja abençoada e que Deus te abençoe, que você passe uma tarde abençoada com a sua mamãe, ou não, né? Se você não pode, como eu, e que Deus console e conforte o seu coração. Muito bem, meus irmãos, antes da gente passar para a parte dos anúncios, eu também gostaria muito
de também pedir a sua oração e orar com você nessa manhã. Hoje também é aniversário da minha netinha. Minha netinha está fazendo 2 anos hoje. Então a Isabela está fazendo 2 anos hoje, ela deve estar me assistindo. No semana passada ela orou por mim lá no horário do culto, impôs as mãos, me beijou na televisão. Então assim foi uma emoção muito grande, a Fernanda colocando lá para a gente depois as fotos. Foi um tempo muito gostoso para mim, e eu gostaria de orar por ela, pedir a Deus que a abençoasse e guardasse sua vida. Hoje também, dia 10, é aniversário da irmã Bina, então a irmã Bina talvez deva estar acompanhando. Eu estive lá essa semana falando com ela, com o irmão Zezé. Ela falou assim: pastor, dia 10 é aniversário da Isabela, mas também é meu aniversário. Então é da Isabela, da irmã Bina. Se tiver alguém também que eu não consigo lembrar do aniversário de todo mundo, se você estiver completando aniversário hoje, ou vai completar ao longo dessa semana, ou completou ao longo da semana passada, eu quero incluir você também nessa noite, nessa manhã, em oração diante de Deus. Então feche os seus olhos e vamos orar. Eu quero orar pela irmã Bina, pela Isabela e por todos aqueles que estão completando mais um ano de vida. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que temos de orar, de levantar a nossa voz e colocar nossos irmãos, nossas irmãs diante da Tua presença. Eu quero colocar a vida da irmã Bina, que hoje completa mais um ano de vida. Abençoa Tua filha, guarda, protege, dá saúde, ó Deus, guarda seus passos em nome de Jesus. E também, ó Deus, quero colocar a vida da minha netinha, o que já fiz e agora quero colocar mais uma vez diante do Senhor. Toma a Isabela nas Tuas mãos, essa bênção que o Senhor concedeu a nós, ó Deus e Pai, de acrescentar a nossa família. Muito obrigado pela vida dela. Inunda aquele coração e aquela mente com as Suas palavras. Ajuda, Senhor, a Fernanda e o Daniel a criarem a Isabela nos Teus caminhos, e ajuda a minha esposa também a sermos cooperadores com eles. Com eles, ó Deus e Pai, nessa tarefa. Eu me lembro de Timóteo, que foi ensinado pela sua mãe e pela sua avó, que nós possamos ver esses ensinos, ó Deus, que diz a Sua palavra, que as sagradas letras foram ministradas ao coração de Timóteo e que seja ministrado ao coração da Isabela. Guarda, livra a vida dela, livra seus passos, ó Deus e Pai, e enche sua mente, seu coração com a Tua santa presença. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nossos anúncios. Preste bastante atenção, que nós vamos ter uma mudança ao longo dessa semana nas nossas atividades, né? E a gente precisa movimentar aqui a igreja com os meios que nós temos. Hoje à noite, 19 horas, né? Você vai passar a tarde com a sua família, almoçando aí. Espero que você não fique indo para um lado para o outro. Concentre aí a sua família, deixa passar. Depois a gente comemora os dias das mães, se houver alguma impossibilidade aí na sua família, na sua casa. Mas às 19 horas, culto normal. 10 para as 7, você vai receber uma notificação, um aviso aí, e 19 horas a gente vai começar o nosso culto. Eu espero que você esteja aqui. Agora, presta bem atenção nesse anúncio de quarta-feira. Nós temos agora, a partir dessa semana, mais 3 quartas-feiras. São 3 quartas-feiras até fecharmos o mês de maio. Então, nessas quartas-feiras agora, começando a partir dessa semana agora, se eu não me engano, quarta-feira, dia 13, e mais 2 pela frente, eu quero pedir a todos vocês que estejam ligados conosco às 19h30 nas quartas-feiras, tanto você, sua família, seus amigos, faça convites, porque todas essas 3 últimas quartas-feiras de maio nós vamos separar um tempo aqui para orarmos em favor da família. Mês de maio sempre foi o mês da família, e a gente não vai deixar essa pandemia mexer com a gente, não. Vamos trabalhar na nossa família, vamos orar pela nossa família. Então convide seus amigos, convide seus vizinhos para que quarta-feira estejam aqui conosco, ligadinho no seu computador, no seu internet aí, no seu celular, para nós termos um tempo de oração dedicado à família, orar pelo casamento, orar pelos filhos, orar pela família, pela vida profissional, pela saúde, por tudo
tudo relacionado à família. Então, nessas 3 últimas quartas-feiras. Daqui a pouco você vai receber aí, ou se não, já recebeu nos grupos, nós estamos providenciando um slide para você divulgar e convidar para as quartas-feiras também. Então, você vai receber e você pode pegar isso e colocando nos seus anúncios aí, avisando seus amigos, seus familiares. Assim que você receber o anúncio, pode ir convidando outras pessoas. Vão ser anúncios, não para estar aqui conosco, mas vão ser anúncios, o anúncio vai girar em torno dos cultos online. Então, por favor, vai replicando, vai passando isso para frente, para convidar o máximo de pessoas possível para estar conosco nessas 3 últimas quartas-feiras do mês de maio, tá bom? E a partir do próximo domingo pela manhã, você também vai receber um anúncio desse, um slide desse nos grupos. A partir do próximo domingo pela manhã, os 3 últimos domingos também de maio, pela manhã, nós vamos trabalhar a área de família aqui da igreja, em nome de Jesus. Vamos passar maio, não em branco, vamos passar maio aqui falando sobre família, falando sobre casal, falando sobre criação de filhos. Vamos estudar a Bíblia a respeito da família nos domingos finais agora, a partir do próximo domingo. Você vai receber tudo isso aí via os grupos e pode replicar isso, passar para outras pessoas, quantos você puder, para nós contermos aqui o nosso grupo, aqui ouvindo o culto, participando do culto, falando nos domingos de manhã, agora a partir do mês que vem, a partir da semana que vem, falando sobre família, tá bom? Então conto com você, espero por você, ok? Meus irmãos, se você precisa de alguma ajuda, conte conosco. Você precisa da igreja. Esse mês passado, meus irmãos, nós tivemos uma grande bênção aqui, conseguimos suprir várias famílias. Esse mês já está chegando mais famílias que precisam, né? Mais famílias que estão precisando. Então, preciso que você me ajude. Já chegou bastante alimento ao longo dessa semana, está chegando ainda. Então, se você quiser e puder doar mais alimento, entregue para nós, por favor, para a gente poder abençoar muitas outras famílias que estão precisando, tá bom? Então, me ajuda aí, por favor. Você não pode passar necessidade nesse período, você tem que contar com a igreja, nós estamos aqui para te abençoar, tá bom? Bom, seus dízimos, suas ofertas, eu não vou aqui dizer da importância deles, você sabe que é muito importante. Conseguimos pagar todas as nossas dívidas em abril e agora maio já está chegando. Precisamos muito da sua contribuição, precisamos muito da sua generosidade, da sua fidelidade para mantermos toda a estrutura da igreja ainda funcionando e ainda tendo como abençoar outras pessoas. Então vou pedir a sua ajuda, por favor, se você puder fazer transferência, depósito, entregar em mãos o seu dízimo, por favor, e a sua oferta que tem nos abençoado muito, 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 muito mesmo, e faz muito bem para nós saber que temos uma igreja fiel e que é generosa à causa do Senhor. Então, deixa eu orar por você para a gente estudar a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, abençoa a vida do teu povo, esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, de tantas lutas, de tantas privações, ó Deus, de tantas provações. Pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe. Pedimos a Ti que o Senhor estenda a sua mão sobre nós e possa nos abençoar, abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medida sobre nós. Cuida de nós, ó Deus, que possamos ver os milagres do Senhor acontecendo na nossa vida individual e na nossa vida congregacional como igreja, em o nome de Jesus. Te pedimos, abençoa os dizimistas, abençoa os ofertantes, nós te agradecemos em o nome de Jesus e que todos digam amém. Amém? Meus irmãos, muito obrigado. Você que tem dizimado, ofertado, eu agradeço muito de coração a você pela sua ajuda e contribuição. Se você puder abrir sua Bíblia comigo, em 1 Pedro, já cheguei lá, 1 Pedro capítulo 4, eu quero ler com você esse texto bíblico nesta manhã, que vai ser a nossa reflexão, né? 1 Pedro capítulo de número 4, eu quero ler
a partir do verso 7 com toda a igreja, com todos os irmãos. Você que ligou sua internet agora, ligou seu computador, ligou o seu celular agora, seja muito bem-vindo. Você está participando de um culto da Igreja Cristã Nova Vida, no Sarapuí, Rua do Chumbo, número 13. E se você é convidado de alguém, seja muito bem-vindo. Se não está assistindo a gente pela primeira vez, você também é muito bem-vindo. Espero que Deus fale ao seu coração nesta manhã. 1 Pedro capítulo 4, verso 7 até o verso 11, diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe sua palavra, feche seus olhos comigo. Senhor, fala conosco nesta manhã. Fala conosco neste momento, Senhor. Queremos ouvir a sua voz, ser alimentados por Ti. É a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, muita atenção agora para aquilo que Deus quer falar. Eu não tenho muito tempo, mas o tempo que eu tenho quero gastá-lo da melhor forma possível e ser o mais claro em expor a palavra de Deus. O expositor, que sou eu, sou imperfeito. A exposição das Escrituras é perfeita, então eu conto com a graça de Deus, com a unção de Deus, para ser um expositor da palavra perfeita ao seu coração e que Deus fale com você tremendamente. Bom, irmãos, algumas semanas atrás nós lemos a carta do apóstolo Pedro, a primeira carta, e quando nós chegamos no capítulo 4, que chegou esse pedacinho de Bíblia, isso me chamou muita atenção. Me chamou muito, mas muito atenção mesmo, esse pedaço de Bíblia que fala que a sociedade bíblica colocou alguns deveres dos crentes uns para com os outros, mas não são deveres simples. É um dever que nós temos de fazer valer o nosso papel de cristãos, porque o fim está próximo. Nós podemos escolher olhar para esses dias que nós estamos vivendo de pandemia do coronavírus, olhar com um olhar natural, ou podemos escolher olhar com um olhar mais espiritual. Não há como negar que tudo isso que nós estamos vivendo hoje deve provocar em nós, causar em nós uma mudança, uma verdadeira transformação. Eu estou sendo repetitivo domingo após domingo, peço até desculpa por isso, mas a força desse momento me leva a repetir esse ensino importante. É importante, interessante que nós observemos que precisamos mudar e sermos transformados. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele inicia-se no verso 7 com uma frase alarmante, uma frase que deveria despertar em nós uma certa urgência. Pedro começa assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro diz, olha, o fim está próximo, está chegando o fim, e o fim de todas as coisas. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você faria se você soubesse que sua vida acabaria amanhã? Que seus dias chegariam ao fim amanhã? Hoje, domingo, você está me ouvindo, você tem tempo aí até amanhã, e amanhã sua vida iria acabar. Vemos as Escrituras falarem de inúmeras histórias importantes. A Bíblia fala de uma história de um rei chamado Ezequias, em 2 Reis capítulo 20, fala desse rei.
Esse rei, ele é advertido pelo profeta que ele iria morrer. O profeta disse para ele: põe em ordem a tua casa, inspirado por Deus, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá. Foi o que o profeta disse. Ezequias ouve aquilo e ele não se desespera. Ele não fica desesperado, ou melhor, ele não procura gastar os seus dias com outras coisas. Ele faz algo muito interessante. Ele busca Deus, ele ora ao Senhor, fala de sua vida reta, fiel e íntegra diante do Senhor através daquela enfermidade que ele estava, Deus se aproxima dele, Deus ouve sua voz e concede a ele mais 15 anos de vida. Ezequias buscou o Senhor ao saber que para ele o fim estava próximo. E eu volto a perguntar a você: o que você faria se você soubesse que seus dias chegariam ao fim amanhã? O texto de Pedro fala de uma expectativa dos irmãos que viviam em sua época debaixo de muito sofrimento. Eles estavam esperando a volta de Jesus e o fim de todas as coisas, e Pedro diz para eles: olha, quem está esperando o fim, quem está esperando a volta de Jesus, precisa entender que os seus dias devem ser vividos debaixo de uma exigência escriturística. Quem está na expectativa da volta de Jesus tem que entender que os seus dias são dias de exigência. Pedro, então, convida aqueles irmãos e a nós também, em extensão a nós, para um estilo de vida que inclua a expectativa do fim de todas as coisas. Nós devemos viver aguardando a volta de Jesus. As pessoas estão dizendo que o coronavírus aí estão dizendo que é o anúncio final da volta de Jesus. Eu não sei. Eu só sei que nós já estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo como um carro que você compra. Todo mundo tem um sonho de comprar carro 0 quilômetro. Eu quero comprar um carro 0 quilômetro, mas quando você tira o carro da agência, ele já perde seu valor. Então nós temos que entender o seguinte, que nossos dias precisam ser dias aonde nós olhemos para o que Deus exige de nós, o que Deus estabeleceu para nós termos como atitude enquanto aguardamos esse momento. E eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você acredita que o fim está próximo? Pergunta aí para os seus familiares: você acredita que o fim está próximo? Ponto. Continuando na mesma linha, uma outra pergunta. Você sabe o que deve fazer enquanto aguarda o fim de todas as coisas? Se o fim está próximo, o que nós temos que fazer enquanto o fim não chega, mas ele está próximo? Isso é importante, irmãos, porque quando nós vivemos sem expectativa do fim, os nossos dias são dias que a gente não tem importância, não dá importância para ele. Então o que Pedro está falando aqui é o seguinte: olha, o fim está próximo. Vocês têm que viver esses dias e dias de exigência. E aí ele começa a falar algumas coisas importantes. No verso de número 7, ele continua dizendo assim, começa dizendo: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então Pedro vai começar a falar aqui para nós, já iniciar esse versículo dizendo o que nós temos que fazer enquanto aguardamos que o fim está próximo. Ele diz: a primeira coisa que vocês precisam fazer é serem criteriosos. O criterioso é aquele, trocando em miúdos, sem uma definição muito rebuscada aqui para você não ficar perdido nessas definições, trocando em miúdos, o criterioso é aquele que tem a mente saudável e tem um controle ou um autocontrole diante das coisas da vida. Os irmãos da época de Pedro, meus irmãos, estavam vivendo dias piores do que o que nós estamos vivendo hoje.
Por quê? Eles viviam perseguições do governo. A igreja não está perseguida. Mas a igreja está fechada, pastor. A igreja está fechada em obediência ao governo, mas não porque está sendo perseguida. A gente nem está perto de uma perseguição de governo, meus irmãos. Então, os irmãos da época de Pedro viviam perseguidos pelo governo. Os irmãos da época de Pedro, eles corriam o risco de morte todos os dias. E morte não era morte simples, era a morte de ser devorado por feras ou ser queimado vivos. Eles viviam, as pessoas zombando da fé daqueles irmãos. Eles estavam enfrentando perseguições diárias na sua vida. A tentação de afastar-se da fé, a tentação de abrir mão, de deixar de ser cristão. Então Pedro traz a lembrança àqueles irmãos o seguinte: olha, meus irmãos, Jesus vai voltar, este mundo pecaminoso será julgado e acabará, o fim de todas as coisas está próximo, disse Pedro. E Pedro estava falando para eles: olha, e vocês estão preparados? Vocês precisam estar preparados, vocês não podem deixar-se levar pelos padrões do mundo. Vocês precisam se posicionar contra o pecado, vocês precisam se manter controlados diante do sofrimento. Então, ser criteriosos é ser controlado diante dos sofrimentos da vida. Como é que você está vivendo esses quase 50 dias de coronavírus? Você está sendo uma pessoa contaminada pelo pânico? Talvez você não foi contaminado pelo vírus. Eu disse aqui, quando começou a pandemia, uma das infectologistas disse o seguinte: antes de começar, foi numa segunda-feira antes, eu ouvi essa infectologista dizer, olha, nós já temos uma epidemia que é do vírus, não precisamos de uma outra epidemia que é do pânico. Então nós precisamos aprender a ser criteriosos enquanto Jesus não voltar. Enquanto o fim está próximo, nós temos que ser criteriosos, controlados diante do sofrimento. Fiquem firmes. Diga para quem está próximo de você: olha, fica firme, fica firme. Depois Pedro disse assim, num versículo só, ele diz: sejam criteriosos e sejam sóbrios. Essa palavrinha sóbrio é o contrário de bêbado, né? Isso aí é um fato. Uma pessoa alcoolizada, uma pessoa embriagada. Então Pedro aqui, ele apela para o quê? Para o comedimento e sobriedade dos irmãos, a que nós mantenhamos a cabeça no lugar, a sermos pessoas controladas pelo Espírito Santo, que tenhamos domínio próprio. Isso aqui é importante. Esse tempo, meus irmãos, que estamos vivendo de coronavírus é uma oportunidade de repensarmos as nossas atitudes, os nossos procedimentos, as nossas palavras, os nossos pensamentos e adequá-los à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O mundo, ele é sedutor. O pecado é destruidor de vidas, de família, de futuro intenso. Então, nós precisamos ser pessoas controladas, sóbrias. Quanto tempo você me ouve falar aqui, meus irmãos? Gastos excessivos. Quanta gente ficou chateada comigo há muito tempo atrás, me ouvindo falar, olha, cuidado com o Natal, cuidado com isso, cuidado com o Carnaval, cuidado com essas festas, esses comércios, dia de pai, dia de mãe, e as pessoas torciam o nariz comigo para falar, mas a gente tem que ser controlado. Para ser controlado, ser sóbrio. Depois Pedro falou, só no primeiro verso, ele disse, tem que ser vigilante em oração. Pedro está convocando os irmãos e a nós a termos uma vida de oração, de uma dedicação de oração. Olha, meus irmãos, vou abrir aqui meu coração para você. Eu não consigo imaginar que um cristão, nesses quase 50 dias de isolamento,
Eu sei que tem muita gente trabalhando, mas eu sei que também tem muita gente que não está trabalhando, que está em casa, deitado, dormindo, descansando, e você ainda tem tempo, tem ousadia e coragem de dizer assim: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler minha Bíblia. O que você está fazendo em 50 dias, confinado dentro de casa, que você não ora, não lê sua Bíblia? Você que teve interrompido sua vida toda, você está fazendo o quê? Irmãos, eu disse aqui quando a gente começou, esse tempo não é tempo de férias, nós não estamos de férias. Tem pastores que estão dizendo assim: eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava. Eu não vou dizer isso. Eu trabalho sempre, eu sempre trabalhei, sempre tive acostumado a trabalhar, entender. Eu não tenho patrão, eu tenho Deus. Eu não tenho carteira assinada, eu tenho o selo do Espírito sobre a minha vida. Então eu não fico dormindo até tarde. Eu não fico, quando eu vejo um filme, eu vou dizer para você, eu vejo um filme forçado, às vezes eu fico até mal de ver o filme. É um bom filme, mas eu acho que eu perdi tempo. Mas isso é coisa da minha cabeça, não precisa, apaga isso, tá? Isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa minha. Não tem pecado em ver filme não, tá bom? Deu para entender? Ok aí? Tem pecado nenhum, mas eu não quero perder tempo. E quero dizer para você não pode perder tempo. A oração é a nossa maneira de contato direto com Deus. Deus é poderoso para resolver todas as questões da nossa vida e suficientemente gracioso para socorrer seus filhos que o buscam em oração. Então ore, seja criterioso, seja sóbrio, ore. O fim está próximo, portanto, acabou aqui. O que eu tenho que fazer com os meus dias antes do fim chegar? Pedro disse, verso 8, continuando: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então Pedro nos convoca aqui a amar pessoas, a amar as pessoas que estão ao nosso lado e amar de forma mútua, amar antes dos outros. Pedro disse, acima de tudo, ele inicia o verso, acima de tudo, antes de qualquer ação ou palavra, é preciso exercer um amor. E esse amor, meus irmãos, não é um amor plantonista. Hoje você ama, amanhã você está de folga. Nós estamos vendo muita essa carga horária aí de plantão, trabalha um dia, folga o outro. O amor que Deus está falando aqui para nós não é um amor de plantão, hoje você ama, amanhã você não ama. Não, é um amor intenso, contínuo em relação a outras pessoas. Por quê? Porque só através do amor nós podemos desconsiderar o defeito das pessoas. Foi o amor de Deus que fez com que Jesus nos amasse, com que Deus nos amasse. Ele olhou para nós e não viu defeito. Então esse amor não é o seu, não é o meu, não é o nosso, é o amor de Deus. A motivação para nós amarmos não é a pessoa, não é a situação, não é o motivo. A motivação para nós amarmos pessoas é Cristo. O amor cobre multidão de pecados. Ele esquece que o outro pecou. Ele esquece que o outro falhou e age para com ele, atendendo às suas necessidades. A intenção de Pedro aqui é o grande amor de Jesus por nós, nos amando. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Deu para você entender? Agora, uma perguntinha com muito amor, com muito carinho, querendo colocar um terror no seu coração nessa manhã. Eu vou fazer uma pergunta. Qual sentimento você tem para com aquele que lhe prejudica em alguma situação? Qual é o sentimento que você tem? Ah, pastor, minha vontade é torcer o pescoço, minha vontade é ligar, é falar, é passar um áudio, fazer um vídeo, mostrar minha cara aqui para ele, e eu não posso ir lá. E se eu dizer uma coisa para o senhor, pastor, se eu pudesse, tivesse contaminado, eu ia contaminar ele. Aí você morre os dois. Morre os dois. Não, meus irmãos, nós tínhamos esse sentimento antes. Agora o fim está próximo.
O fim está próximo. Está na hora da gente parar de verbalizar, de falar e praticar. O fim está próximo e nós somos orientados a amar, a perdoar, a agir esquecendo das falhas do outro, assim como Cristo nos amou. Você não pode dizer que perdoou e manter a pessoa nas suas mãos. Você não pode dizer, eu perdoei, mas eu não quero nem falar mais com ele. Então você não perdoou. O fim está próximo, é questão de urgência. O que Pedro está falando aqui para nós é questão de urgência. O fim está próximo. Termina aí, pastor, criterioso, sóbrio, orar. Eu tenho que ser amoroso com as pessoas. Termina aí? Não, você tem que ser hospitaleiro, verso 9. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Então, ser hospitaleiro é um ato de amor naquela época, naqueles dias de perseguição e morte para os cristãos, era um ato abençoador e que refrigerava a pessoa que precisava de abrigo. Encontrar uma casa de irmãos dispostos a hospedar alguém, visando preservar e proteger a sua vida, era um ato de refrigério para quem precisava. A expressão que não podemos deixar e desassociar do texto é muito importante. Pedro disse, sedes mutuamente hospitaleiros, ponto e vírgula, sem murmuração. Isso a gente não pode esquecer. Ser hospitaleiro é tão importante quanto ser um hospitaleiro sem murmuração. O original aqui traz uma ideia de alguém que não está satisfeito em hospedar alguém, mas ele abriga só no coração dele. Ele não queria, não quero que essa pessoa esteja aqui, mas não vou falar nada para ninguém, vou ficar aqui no meu coração. Isso faz mal para você. Hospitalidade é também receber bem alguém que precisa de um encorajamento, de um apoio, de uma proteção. Alguém que vem falar com você de algum problema, de alguma luta, de alguma dificuldade, e você, meu Deus, já vem essa pessoa de novo, falar todo culto, toda vez, eu tenho que ficar ouvindo, e ela precisando de um apoio, você lá no seu coração abrigando murmuração. Então, Pedro diz assim, isso precisa ser esse ato de hospitalidade, enquanto Jesus não vem, enquanto o fim está próximo, precisa ser um ato sem falsidade, sem fingimento. Você fala com a pessoa aqui, quando ela sai, você, faca nas costas dela. Já vai, ainda bem que foi embora. Não, tem que ser sem fingimento, tem que ser sem falsidade, sem sentimentos ruins, escondidos no coração. Por quê, pastor? Olha só o que Jesus disse. Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Olha o que Jesus falou. Você já sabe disso, irmão. Só vou lembrar, refrescar um pouquinho sua cabeça, sua memória. Mateus, capítulo 25, versículo de número 35 a 40. Diz assim: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me, o quê? Hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Nosso assunto. Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? A resposta de Jesus é tremenda, ele disse assim, verso 40, o rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, esse texto nos faz lembrar o que Jesus ensinou, essa parábola aqui. O que Jesus ensinou? Jesus ensinou que hospedar alguém que precisa é fazer ao próprio Cristo, é fazer a Ele próprio. Se você hospeda alguém, e é como se você estivesse hospedando Jesus, quando você
despreza ou rejeita alguém, é como se você estivesse fazendo isso com Jesus. E Pedro disse que isso deve ser feito sempre. Tudo que fizermos enquanto o fim está próximo, tudo que fizermos enquanto o fim está próximo, tem que ser feito para a glória de Deus. Amém? Diga para quem está do seu lado, o que eu fizer para você tem que ser para a glória de Deus. Aí ele vai dizer, e o que eu fizer para você também tem que ser para a glória de Deus. Eu não sei quanto tempo já passou. Falta 5? Para quanto? Eu não sei o que você está pensando, mas eu sei de uma coisa, que o fim, disse Pedro, está próximo. O fim está próximo. E aí ele termina com o verso 11, o verso 10 e o verso 11. Ele diz, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, servir aos outros. Jesus ensinou que ele não veio para ser servido, ele veio para servir, ele veio para nos dar esse exemplo. E uma das coisas interessantes da igreja, meus irmãos, talvez você não entenda muito bem isso, mas deixa eu tentar falar com você. O interessante da igreja aqui é que todo crente em Cristo, ele se torna servo dos outros servos, no objetivo de servir a Cristo. Eu me torno servo dos irmãos, os irmãos se tornam meus servos, né? Uma linguagem bem compreensiva. Para quê? Para nós podermos servir a Cristo. Eu sirvo os irmãos me servem, os irmãos me servem, eu sirvo os irmãos, nós servimos uns aos outros, com o objetivo de quê? De servir a Cristo. Essa é a importância, a essência da igreja. Nos tornamos servos de outros servos, com o objetivo de servir a Cristo. Então, por isso, esse momento de isolamento que nós estamos vivendo um tempo impedidos da nossa missão de servir a Cristo, que é servir os irmãos. Então nós estamos impedidos de servir a Cristo aqui na congregação, a igreja está vazia, fechada, mas os irmãos podem servir um ao outro. Como, pastor, que eu posso servir nesse momento? O que eu posso? Nem de casa eu posso sair, mas você pode ligar, você pode passar uma mensagem, você pode passar um áudio, um vídeo, perguntar, orar. E como é que eu faço a oração? Ora pelo áudio, ora pelo irmão. Envia alguém, envia uma ajuda. Você pode continuar nessa tarefa de servir aos irmãos. Cada um de nós, disse aqui o texto, que somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Se apresenta de várias maneiras como nós podemos servir aos outros. Tem gente que é bom numa coisa, tem outro que é bom numa outra área. E assim nós vamos servindo a Cristo através do nosso serviço aos nossos irmãos. Então, eu termino dizendo para os irmãos o seguinte: meus irmãos, o fim está próximo. Devemos usar os dons e os talentos para abençoar outras pessoas, edificar os irmãos e ajudar na salvação de outras vidas. Você está disposto? Está disposto a já começar aí, a partir de amanhã? Eu sei que agora à tarde você vai gastar o tempo com a sua família, é saudável isso, mas a partir de amanhã, segunda-feira, comece a exercitar isso. Começa a entender que o fim está próximo, você precisa ser criterioso, sóbrio, ter uma vida de oração, amar as pessoas com um amor intenso, o amor de Cristo. Você precisa ser hospitaleiro sem murmuração e você precisa servir. Então, a partir de amanhã, segunda-feira, comece a exercitar isso. Amém, queridos? Fica de pé comigo, por favor, para dar a impressão que a gente já está terminando o culto, né? Para parecer que está terminando, mas deixa eu de pé com você, olha para quem está do seu lado e fala assim: poxa, Deus falou com a gente, hein? Deus falou com a gente, mas Deus não terminou.
O que Deus quer falar conosco agora, nesse finalzinho, a conclusão de tudo que nós falamos aí nesses quase 40 minutos. A conclusão é o seguinte: o fim está próximo. Ponto. Continuando. E quem sabe que o fim está próximo, tem atitudes que o preparam para este momento. Não é só saber que o fim está próximo, nós temos que estar preparados para esse fim. Como? Fazendo isso que Pedro ensinou e muito mais que as Escrituras nos ensinam. Não deixe para se preparar nos últimos minutos, pode não dar tempo. O noivo virá de repente. Então mantenha azeite na sua lâmpada, seja sábio, o fim está próximo. Feche os seus olhos comigo. Senhor, fala conosco agora nesse momento final do nosso culto, da nossa reunião. Vai falando intimamente, ó Deus, pessoalmente com cada um que ouviu essa palavra. Que não seja encarada como uma palavra dura, mas que seja encarada como uma palavra de despertamento do Senhor, chamando-nos para consertarmos os nossos dias enquanto aguardamos o fim que está próximo, disse o apóstolo Pedro. Queremos, ó Deus, gastar os nossos dias fazendo o que o Senhor tem nos ensinado, cooperando, tendo atitudes, ó Deus, que nos preparam para este momento. Abençoa a minha vida, abençoa a minha família, abençoa quem está comigo. Ó Deus, em o nome de Jesus, eu te peço e que todos digam amém. Queridos, até de noite, 19 horas. Tenha uma tarde assim muito abençoada com a sua família, um bom almoço, um bom descanso, um bom tempo de comunhão com a sua família e com os seus, mas não se esqueça, 10 para as 7, ligue o seu computador, ligue a sua internet, ligue o seu celular e participe conosco. E convide outras pessoas. Não deixa quem está com você ir embora sem assistir o culto com você essa noite, tá bom? E Deus te abençoe, uma excelente tarde para você e para a sua família. E não se esqueça, o fim está próximo. Deus te abençoe.